Está entrando no ar mais um Conversa com Daniel Gurgel na TV e não sai daí que nós teremos um super bate-papo com o Douglas de Abreu com o tema A Imagem da Família Perfeita. Nós voltamos com você aqui na Interior TV. Até! Tem dores nas costas, tensão muscular. Fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular. O fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Gurgel. O DG Intense. Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Gurgel. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 19 39. Dr. Daniel Gurgel. Uau! Voltamos dos nossos comerciais. Ao meu lado, Douglas de Abreu, analista comportamental de adolescentes e professor com o tema A Imagem da Família Perfeita. Douglas, muito obrigado por você estar aqui conosco, contribuindo para que os nossos telespectadores, ouvintes e internautas da Interior TV possam se aprofundar e obter maior conhecimento. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas da Interior TV RJ. Eu que agradeço o convite, Daniel, e estou muito feliz por estar falando aqui com vocês, tentando trazer de forma mais clara e objetiva as questões de família, como essa hierarquia dentro de casa funciona e quais são realmente os papéis que pai, mãe, filhos acabam interpretando muitas das vezes dentro desse contexto familiar. Douglas, nós sabemos que em muitos casos a família ela é muito cobrada pela sociedade, ou seja, a família com a sua base estrutural antiga, ou seja, aquele conceito de pai, mãe, filhos, pessoas harmoniosamente bem estruturadas. Por que o senhor acha que até hoje prevalece essa mentalidade na cabeça das pessoas? Quando a gente fala de harmonia, a gente fala de 4 questões que são muito importantes do ser humano com relação ao autoconhecimento. Quando ele percebe o lado físico, o lado emocional, o lado mental e o lado espiritual como aspectos que formam esse ser dele, ele tem muito mais clareza de onde ele pode chegar. Dentro de casa, como é que isso funciona? Às vezes a gente consegue identificar muito isso num papel, no comportamento de um pai, quando ele tem um perfil mais de executor. Às vezes a gente identifica um papel de uma mãe com um perfil mais planejador. Às vezes a gente identifica o papel de um filho como aquele filho que é mais analista, que pergunta tudo, que gosta de saber os números. E às vezes a gente consegue identificar até dentro de casa, com um avô ou uma avó, aquele que é o comunicador da casa, que conta as histórias da família. Então, Daniel, nesse aspecto cultural, a gente ainda tem essas representações dentro de casa. Como se cada item daquela família, cada indivíduo daquela família, interpretasse um papel. Só que hoje a gente consegue ver o quê? Inversões de papéis, multiplicidades de papéis dentro de casa e as interconexões entre esses papéis. De pai com mãe, de filho com filha, de filha com pai, de avô com o neto, de pai com filha. E essas relações vão cada vez mais se enriquecendo à medida que esses seres humanos se conhecem. Por isso é uma questão anterior à de autoconhecimento.
de saber de que forma você funciona melhor para que essa harmonia familiar aconteça. No caso, quando esses papéis, de uma certa forma, são acrescentados ou, de uma certa forma, mal entendidos, como a cabeça do adolescente trabalha em relação a esses conflitos internos? Aí que, na verdade, você tocou no assunto interessante, porque é onde justamente surgem os conflitos. Quando você, muitas das vezes, quer tomar o lugar de um papel, ou tomar o lugar do pai, ou tomar o lugar da mãe, você está se deslocando da sua posição de filho. É como se você quisesse que um jovem de 12 anos de idade assumisse as responsabilidades da casa, com finanças, com o que vai colocar dentro de casa para comer, como que essa família vai se sustentar nas costas de uma criança ou pré-adolescente de 12 anos. A gente vê muito isso, parece que não, mas ainda no Brasil, com relação a jogadores de futebol que começam a ganhar dinheiro muito cedo. E são esses jogadores com 12, 13, 14 anos de idade que estão sustentando as famílias. No caso, esse papel de provedor, quando o adolescente começa a assumir este papel, na mente dele, ele consegue, de uma certa forma, discernir que ele está apenas ajudando com um bem financeiro, ou ele, de uma certa forma, entende que ele assumiu um papel de pai, um papel que ele não tem total maturidade para administrar dentro da mente dele? Olha, quando o adolescente não entende o papel que ele deve exercer, ele pode sim, muitas das vezes, tomar o lugar do pai ou da mãe. E aí surgem os conflitos. Porque aí você vai ser um insubordinado. Você vai desrespeitar, entre aspas, essa hierarquia familiar que naturalmente acontece. Então, tem até uma história do mito grego que é muito interessante, a família de Ícaro. Ícaro é um jovem que queria conhecer toda a Grécia e sair daquele lugar ainda na juventude. Mas ele queria conhecer tudo a partir do ar, porque o sonho dele era voar. E um dia ele questionou o pai dele se o pai podia ajudá-lo a construir asas. E deu uma instrução, o pai deu uma instrução para ele. Ícaro, você pode sim voar, mas você tem que manter o equilíbrio. Você não pode ir entre o sol, você não pode ir até os raios do sol e não pode voar tanto abaixo nas águas. Porque o que acontece? Se você vai muito perto do sol, você acaba se queimando. E se você vai muito perto das águas, você pode morrer afogado. Então, voe, mas voe entre a luz e as águas. O que Ícaro faz? Pelo ímpeto da adolescência, pelo ímpeto de ser maior do que ele ainda é, ou das suas capacidades físicas, emocionais, mentais e intelectuais, ele acaba indo mais alto do que ele pode. E o que acontece? O sol derrete as ceras das suas asas de penas de ganso e ele cai no mar, tendo um fim trágico. Os adolescentes, de uma forma em geral, são rotulados como seres que não têm medo, que gostam de desafios e tendem a correr riscos. Na opinião do senhor, como essas famílias lidam com a imagem de que eles precisam ser perfeitos e, ao mesmo tempo, o estereótipo de que ele é um revoltado ou então aquela pessoa que precisa ser disciplinada a qualquer custo? Olha, Daniel, você tocou num assunto muito interessante com relação ao comportamento do adolescente. Se ele não entende as suas limitações, ou a sua maior qualidade e a sua maior vulnerabilidade ou fraqueza, ele vai viver em plena confusão daquele período que ele está vivendo. E a gente consegue identificar isso dos 14 aos 21 anos de idade, que é aquela fase do descobrimento de suas potências.
E quando essas potências, muitas vezes, estão espelhadas em algum famoso da TV, ele pode se confundir. Ele pode confundir idolatria com admiração. Ele pode confundir coragem com ser destemido. Ele pode confundir o próprio papel mesmo daquele ser que está provendo para casa e tomar o lugar do pai ou da mãe. Então, se cada vez mais ele tem a consciência de que viver o papel dele é essencial para que essa harmonia familiar permaneça, isso vai de encontro a ele, de forma que, com mais clareza de ação, ele pode ir mais longe, ele pode ir mais. Entendi. A sociedade hoje, de uma certa forma, tem dito para o adolescente que ele precisa ter responsabilidades, precisa ser melhor do que a geração que o antecedeu e, acima de tudo, deixar um legado. Douglas, a imagem da família perfeita, de uma certa forma, não é algo de grande exigência para esse adolescente que, além de precisar ser um cidadão de bem exemplar, ser também um agente promotor da perfeição dentro da família dele? O que você acha? Sim, o papel da competição, né? É como se o filho tivesse que ser o melhor em tudo que ele faz. Como se ele tivesse que ocupar o primeiro lugar do pódio, ou seja na escola, ou seja no esporte, ou seja na própria rua, ou dentro de casa. É como se ele tivesse que ocupar o primeiro lugar de destaque, no sentido de que ele ainda pode mais. Mas essas pressões que acontecem cada vez mais na mente do adolescente podem trazer problemas. Porque ele ainda está em formação. Ele ainda está experimentando uma nova fase da vida. Quais seriam as perturbações mentais, por um exemplo? Se eu poderia exemplificar algumas, por exemplo? Ele pode se identificar com alguém das redes sociais e aí acabar vivendo um papel que ele não deveria viver. Ele pode estar criando uma ilusão na cabeça dele. Ele pode estar esquecendo de que ele ainda é filho. Ele pode querer ser maior do que os pais. Ele pode, de alguma forma, não colocar a sua personalidade de acordo com o que ele realmente é, ou está se transformando. Ou seja, projetar uma autoimagem que ele não é. Exatamente. Ou seja, uma máscara. Exatamente. Não é isso? Não sai daí que já nós retornamos com você aqui na Interior TV. Tem dores nas costas, tensão muscular. Fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular. O fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grijó. O DG Intense. Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grijó. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 19 39. Dr. Daniel Grijó. Uau! Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado o senhor Douglas de Abreu, analista comportamental de adolescentes e professor com o tema A Imagem da Família Perfeita. Douglas, nós estávamos começando a comentar, ou seja, destrinchar um pouco sobre essa imagem da família perfeita e como é a imagem de um adolescente dentro desse contexto de uma família perfeita.
nós sabemos que hoje os adolescentes enfrentam, além de tabus, alguns preconceitos. Eles precisam, de uma certa forma, sobressair na sociedade. Zelar por uma imagem que às vezes eles não têm nem maturidade, nem noção do que vem a ser um cidadão com uma maturidade, seja mental, intelectual, espiritual ou financeira. Nós comentamos também que alguns adolescentes acabam invertendo papéis como os mantenedores do lar, e se não houver uma habilidade de saber discernir o papel dele na sociedade, ele acaba distorcendo esse papel dentro do seio familiar e, de uma certa forma, na minha opinião, pelo que o senhor pôde passar para nós, ouvintes, telespectadores e internautas da Interior TV, ele acaba desarmoniando o seio do seu lar sem querer, porque a imagem que ele construiu dentro da mente dele foi em virtude das experiências prévias que ele teve. E sobre isso, eu gostaria de que o senhor comentasse justamente conosco sobre ele ser o provedor do lar. Como começa essa cultura de que ele precisa, o quanto antes, ser o provedor, ser aquela pessoa que leva o sustento, e as expectativas que não só a família, mas a sociedade impõe sobre ele, em que ele precisa ter a família perfeita e ser bem-sucedido na sociedade? Olha, Daniel, a gente percebe que existe uma certa pressão ou movimento, muitas das vezes até vindo por conta dos pais, com relação àquele adolescente jovem que ainda permanece em casa, não adquiriu sua independência ainda. E há uma certa pressão de que até os 30 anos de idade ele tem que resolver a vida profissional dele. Se até essa idade não resolveu, até os 30 não resolveu, ele pode virar um problema dentro de casa. Se até os 30 ele não resolveu aquela questão, ele pode ser um problema. E como é que a gente lida com isso? Entendi. De uma certa forma, o nosso corpo, a parte biológica, em que as mulheres precisam ser mãe, os pais precisam levar o sustento, reforça essa ideia de que a família perfeita precisa empurrar o adolescente para a sua maturidade, ou o senhor concorda ou não de que hoje em dia o próprio sistema se obriga de fazer esta função? Olha, a gente percebe de que a necessidade de ter uma independência financeira, ela é cada vez maior. Porque o foco dos adolescentes de hoje não necessariamente está em, após essa fase, constituir família. Por exemplo, não é algo que está no radar desse adolescente de hoje. O que ele quer? Ele quer resolver a vida financeira dele. Ele quer estar num emprego bom, ganhando bem e fazendo as viagens que ele quer fazer. É a geração que a gente chama de geração Odisseia. Que aí eu volto na mitologia grega, no contexto dos gregos, que é o quê? Que é aquela viagem que conta da epopeia de Homero, de uma viagem de uma ilha para outra, onde dentro desse percurso todo de ida e de volta existem as aventuras de que um ser humano vive, e os adolescentes querem viver essas aventuras. Eles querem viajar pelo mundo, é a geração Odisseia. Os adolescentes latino-americanos são incentivados pelos pais a saírem dos seus lares quando se casarem. E a população norte-americana tem a tendência de uma certa forma, criar independência, dar independência aos filhos após a maioridade, que no caso seria a partir dos 18 anos. Como essa relação de independência com a partir da globalização e da informação de que esse adolescente precisa sair de casa é visto pelo brasileiro?
e pelo adolescente que às vezes é influenciado por outras culturas de outros países e pela cultura de massa? Olha, a gente tem exemplos de países europeus de que quanto mais cedo esse jovem sai de casa, melhor para ele. Se não me engano, eu estava vendo esses dias, não sei se é na Dinamarca ou na Finlândia, de que é comum você ver nas ruas crianças de 10 anos de idade andarem sozinhas, para baixo e para cima, percorrendo as ruas, sem os pais acompanhando do lado. Por quê? Porque o tempo de escolaridade nesses países nórdicos, ele é reduzido. Um jovem termina a sua capacitação acadêmica em torno dos 15, 16 anos. Dos 15, 16 anos. E a partir disso ele já está muitas das vezes vivendo uma profissão. Ou seja, o período de escola dele foi até os 14. E qual é a diferença com a nossa cultura brasileira? De que muitas das vezes, ainda com 20 e poucos anos, a gente ainda está na escola, na faculdade. Então, há essa disparidade cultural que a gente vê e como isso afeta a questão mental e da independência, da autonomia desses adolescentes. Europeus, nórdicos, latino-americanos. O que aqui na nossa cultura latino-americana é muito comum. Os adolescentes ficarem um pouco mais dentro de casa com os pais. Mas lá fora, nem tanto. Douglas, nós sabemos que, segundo a neurociência, o córtex pré-frontal ainda não está em evolução. E, em muitos casos, os adolescentes, eles não conseguem discernir a fase de perigo, fases conflitantes. Na sua opinião, como esse adolescente pode ter essa maturidade, sendo que a indústria e o comércio e o marketing têm sido voltado, de uma certa forma, bombardeado esse adolescente para ser um ser que, de uma certa forma, precisa estar sempre naquela tendência de que ele tem que demorar a evoluir, demorar a crescer, ou seja, a adolescência dele precisa ser postergada e vivida de uma forma intensa, de uma forma longa. É a síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan exatamente fala disso. Dessa maturidade que nunca chega. Como se esse estado de infância fosse algo permanente e eterno dentro do ser humano. Agora, tem uma questão muito interessante, que é dentro do processo de análise de comportamento que eu faço, que é com relação à jornada do herói, dentro dessa visão mais global do que é de 0 a 84 anos a vida de uma pessoa. Durante a vida normal, a gente passa por 12 fases de evolução na nossa vida. E essas fases são bem marcadas de 7 em 7 anos. E a fase da adolescência, ela corresponde dos 14 aos 21. Adolescência, juventude. E existe uma etapa dentro da jornada de Hércules, que também são 12 trabalhos e 12 desafios, que corresponde ao quê? Hércules, no seu terceiro trabalho, ele tem que resgatar as maçãs do Jardim das Hespérides, que é o terceiro desafio dele, dos 12. Só que antes de chegar no jardim, Hércules encontra no meio do caminho, para chegar nesse jardim, com o gigante titã Atlas. Quem é Atlas? É aquele cara que segura o mundo nas costas. O que Hércules então tem que fazer para resgatar as maçãs douradas do jardim? Se colocar no lugar de Atlas, pôr o mundo nas costas dele, sustentar o mundo e deixar que essas maçãs venham através das ninfas do jardim.
quando Hércules usa de empatia para com Atlas, ou seja, ele se colocou no lugar do outro, vendo o peso nas costas do gigante, colocando nas costas dele, e essa é a simbologia da adolescência, essa pressão do mundo sobre as costas. Quando ele volta ao mundo para as costas de Atlas, ele recebe essa recompensa, só por ter se colocado no lugar do outro. Hoje, alguns socialistas, psicólogos, dizem que a adolescência, nos dias vindouros, começa no período na fase de 10 anos até os 30, 35 anos. O senhor concorda com essa afirmação? Sim e não, e por quê? Olha, há controvérsias, viu? Há controvérsias, porque cada fase é muito bem marcada. Cada fase da nossa vida, ela é muito bem marcada, e não é à toa que são de 7 em 7 anos. Isso já vem no nosso roteiro pessoal. Quando você atrasa ou quando você adianta alguma fase, algo pode não caminhar bem. Ou você pode ser aquele adulto que ainda está vivendo a adolescência, ou aquele pré-adolescente que quer ser um adulto. E aí você, como eu falei no início da entrevista, você inverte os papéis em você mesmo. E aí, como você é um cara que está em constante construção e transformação, se você ainda inverte os papéis dentro de você, como é que você vai lidar com o roteiro da vida? Como é que você vai lidar com cada fase? Douglas, por que a imagem da família perfeita, mesmo dentro da gente, nós como seres humanos, sabendo que não existe a família perfeita, por que ela ainda vende tanto, na sua opinião? Porque, olha, por dois fatos. Um pode ser pela questão midiática, uma questão de marketing, e outro por uma questão cultural. Eu gostaria de agradecer você, ouvinte, internauta e telespectador da Interior TV. E antes eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse o telefone de contato, se possível, o WhatsApp e as redes sociais e o local onde o senhor atende. Eu quero agradecer, Daniel Grijó, pela entrevista e deixar aqui o meu contato, o meu Instagram, @DouglasDeAbreu22, e dizer que atualmente eu tenho uma agenda às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, no Plenamente Instituto de Desenvolvimento Humano, numa parceria que eu faço com o Fábio Santos, e atendendo lá como analista comportamental de adolescentes. Às quintas-feiras podem estar acessando, inclusive, o site do Plenamente Instituto de Desenvolvimento Humano, baixando o e-book gratuitamente na minha homepage, lá para conhecer um pouco mais do meu trabalho e marcar uma conversa para a gente tomar um café lá no Plenamente e eu conhecer melhor como que eu posso te ajudar, adolescente, pai, responsável, familiar, por esse jovem. Mais uma vez, meu muito obrigado por você nos assistir. E não se esqueça, o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, no horário das 20h30, aqui na Interior TV RJ. Eu espero você todas as terças-feiras. Até! Interior TV, a gente faz pra você.